Olá, boa noite. Estamos ao vivo, começando mais um encontro de oração. Nesses 40 dias de oração, hoje é o nosso 10º dia, minha gente. Chegamos ao 10º dia. Essa live fica salva para vocês que estão assistindo agora. Nós estamos em 40 dias de oração pelo Brasil, pelas famílias, estamos em 40 dias de oração pela economia, pelas decisões políticas, pelo governo do Senhor, pelo reino sendo manifestado. Venha a nós ao teu reino, que nós oramos sempre no Pai Nosso, seja através da nossa vida. Então é sobre isso que nós estamos orando, sobre isso que nós temos nos dedicados nesses 40 dias. Hoje é o 10º dia, eu estou muito feliz porque a gente tem mantido, não falhamos nenhum dia e assim será até o fim. Hoje nós vamos estudar o Salmo 27, vamos falar sobre espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Nós vamos ler o Salmo 27 no versículo 14. Vocês vão se achegando por aí, vão deixando o nome da tua cidade, porque a gente ora pela tua cidade também ao final dessa live, tá bom? Ela vai ficar salva, então, como hoje a gente tá num horário diferente do horário que nós costumamos fazer, que é às 22 horas, eu tô fazendo um pouquinho mais cedo hoje, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco mais, mas a gente mantém o nosso diário de oração. Salmo 27 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Uma outra versão diz assim: aqui está o que aprendi com tudo isso. Não desista, não seja impaciente, esteja entrelaçado como um com o Senhor. Seja bravo e corajoso e nunca perca a esperança. Sim, continue esperando, pois ele nunca irá decepcioná-lo. Então hoje vamos falar sobre espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Vai chegando, vai deixando o nome da tua cidade, né, ou de onde você está assistindo essa live, porque nós vamos orar pela tua cidade no final da nossa live. O Senhor é a minha luz, não apenas uma luz diante de mim, mas também dentro de mim. Uma luz que revela cura, guia e transforma. A salvação que ele oferece não é apenas um escape, mas uma reinvenção da existência. Ele é a rocha firme, refúgio, abrigo seguro, fortaleza impenetrável. Quem tem essa relação não teme, ainda que as trevas se multipliquem ao seu redor. E muitas vezes a gente está vendo essa situação, né, de dificuldade, de caos, e nós temos orado e profetizado sobre o caos também. Não importa como esteja ao nosso redor, nós estamos firmes nessa fortaleza impenetrável, protegidos pelo Senhor, independente de qualquer situação. A salvação que ele oferece não é apenas um escape, mas é uma reinvenção da existência. A salvação que o Senhor Deus nos proporciona não é aquele lugar que você diz assim: ai, agora que não dá mais, que tá tudo perdido, eu vou correr para Deus e vou pedir para Deus me proteger. Não, quando você acessa o coração de Deus, quando você o tem como sua luz, não só uma luz externa, mas uma luz interior, você está sob essa proteção, você está dentro dessa fortaleza, protegido o tempo todo, o tempo todo. Quem tem essa revelação não teme,
ainda que as trevas se multipliquem aonde? Ao seu redor, porque você sabe que aqui dentro tem luz. Davi nos ensina que a confiança não é ausência de crise, mas decisão interior de permanecer firme. Mesmo que tudo diga o contrário, os seus inimigos eram reais, as suas dores eram legítimas, mas a sua fé era mais forte do que os seus medos. Ele declara: ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim eu terei confiança. Não é uma negação, é uma coragem profética. E às vezes é isso que está nos faltando, essa coragem baseada na promessa, né? Essa coragem, essa ousadia baseada no que a Bíblia nos fala, né? Então, vamos resgatar no nosso interior a nossa fé, aquilo que a gente crê, a promessa que a gente está baseado, fundamentado, e aplicar essa palavra na nossa vida e basear, firmar o nosso coração ali. Ele não deseja coisas, desejava o quê? A presença. Uma coisa pedia ao Senhor, o quê? Morar na sua casa, completar a sua beleza, meditar no seu templo. Não era sobre um endereço físico, era sobre um estilo de vida, uma consciência, um alinhamento constante com o céu. Para Davi, a casa do Senhor era onde se encontrava com quem ele realmente era. No dia da adversidade, ele soube onde se esconder. Existe um lugar onde o inimigo não pode ir. Um pavilhão secreto, um esconderijo elevado, uma rocha acima das tempestades. Ali não há ameaças, ali não há tormentas, ali não há vozes acusadoras. É nesse lugar que o coração é restaurado, a alma é lavada e os olhos são abertos. Esse lugar, ele é um lugar de proteção, não é um lugar de acusação, não é um lugar de julgamento, mas um lugar de quebrantamento. É um lugar onde, sim, muitos dos nossos problemas interiores, das nossas más intenções, muitas vezes são sim expostas, mas para que haja um quebrantamento, para que as feridas sejam expostas, mas que elas sejam tratadas, não para que a tua ferida seja exposta e alguém vá lá futricar, não, é para tratar. É esse lugar que Davi fala, que é um lugar que tu e eu podemos também acessar. Ele cantava antes da vitória, ele oferecia sacrifícios de triunfo antes de colher os frutos da resposta. Ele não esperava o cenário mudar para então adorar. Ele mudava o cenário com a adoração. Cânticos de confiança, vozes de celebração, salmos de antecipação. Davi era profeta do seu próprio futuro. Que coisa importante quando nós temos essa consciência, né? De que nós não precisamos esperar a coisa acontecer para depois adorar. Que nós cremos na palavra, nós que temos essa certeza na promessa, nós adoramos ao Senhor, agradecemos, louvamos, porque sabemos que Ele fará, né? E muitas vezes o inimigo vem fraquejar a nossa confiança mesmo, fazer com que a gente esmoreça na nossa fé, porque ele não quer nos ver vencer. E quando nós desconfiamos, quando nós desanimamos, quando a fé esmorece, esfria, o que acontece? Nós desistimos do caminho, nós desistimos da jornada, nós nos magoamos no processo e acabamos deixando de alcançar, né? Porque é uma caminhada, é um trajeto, deixamos de alcançar a nossa vitória tão esperada. Davi mostrava isso. Ele tinha salmos de antecipação, ele contava nas adorações, nas canções, nas orações dele, como seria a vitória dele, né? Como ele cria que aconteceria na vida dele. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida referente à nossa casa, à nossa família, os nossos negócios, a nossa saúde, né? Pedir para Deus, orar e declarar, adorando a Deus. Deus, obrigada
pelo corpo saudável, pela minha saúde, por o Senhor ser a minha fortaleza, por o Senhor me sustentar, né? Por o Senhor me ajudar com o teu Espírito Santo a fazer boas escolhas de cuidado comigo mesma, comigo mesmo, e orar e agradecer sobre a sua saúde futura, né? Senhor, me dá uma velhice saudável para que eu possa te servir até os meus últimos dias, né? Esse tipo de fala, esse tipo de oração, esse tipo de adoração, né? Essa confiança precisa ser expressa ao nosso Deus. Mas ele também era homem, Davi também era homem. O salmo muda do tom. A confiança vira também um clamor. Ele sobe à sala do trono e clama: ouve, Senhor, a minha voz. Ele sabe que pode ser vulnerável diante de Deus. Se há um lugar que nós podemos ser vulneráveis, né? Baixar a guarda e escancarar os nossos medos, as nossas desconfianças, é sim na presença de Deus. Ele sabe que pode ser vulnerável diante de Deus, não precisa fingir a fé, não precisa fingir fé quando o coração treme. Ele diz: não me escondas a tua face. Esse é o anseio de quem descobriu que nada no mundo vale mais do que a presença de Deus. É um anseio, é um desejo, porque Davi experimentava essa proximidade com Deus. Davi experimentava essa fala quase que face a face com Deus, né? E ele sabia que podia confiar. Isso se dá quando nós vamos para esse lugar de intimidade com Deus. A gente não fica achando que Deus é distante, que Deus está longe, que eu não vou conseguir alcançar esse lugar de aproximação. Davi, ele foi caminhando para esse lugar, até que ele alcançou e ele disse: não me escondas a tua face. Esse é o anseio de quem descobriu que nada no mundo vale mais do que a presença de Deus. Mesmo que pai e mãe o abandonem, o Senhor o acolherá. O abandono não define quem você é. A rejeição dos homens não cancela a escolha de Deus. Deus, ele te escolheu. Talvez hoje tu está numa situação diferente de quando você começou na fé, ou de quando você se sentia que estava no ápice da sua comunhão, do seu ministério, da sua fé. E parece que hoje, com a rejeição, com algum problema que você passou, com alguma mudança brusca na sua vida, parece que não se sente mais acolhido pelo Senhor, acolhido por Deus. Nada mais é do que muitas vezes a rejeição humana. As pessoas, elas ainda precisam amadurecer na fé, e principalmente o nosso círculo social, né? O primeiro círculo que a gente convive, que nós cristãos, né, somos cercados de outros cristãos, convivemos com a igreja, e às vezes esses mesmos hoje precisam amadurecer e entender que Deus fala assim: olha, mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandonem, o Senhor te acolherá. Então, mesmo que todo o teu círculo de amigos, de convivência, de colegas, mesmo que todos esses te cancelem, te virem as costas, Deus, ele continua no mesmo lugar, a mesma presença você consegue acessar. E o coração quebrantado, contrito, a alma que se humilha, que pede ajuda, que Deus não consegue resistir. Quando você é uma pessoa desprovida dessa vaidade, desse orgulho, teu coração, ele se torna irresistível a Deus. Então não importa hoje em que situação tu esteja, volta o teu coração para o Senhor, volta o teu coração para aquela palavra que te movia, para aquela palavra que animava o teu coração, a tua alma, fazia com que você tivesse vontade de amar, de servir a Deus. É sobre isso. É sobre obedecer ao Senhor, tá? Depois você consegue restituir tudo, mas é sobre obedecer a palavra, o coração obediente. Mesmo que pai e mãe o abandonem, o Senhor o acolherá.
O abandono não define quem você é. A rejeição dos homens não cancela a escolha de Deus. Deus um dia te escolheu e não há nada e nem ninguém que vai cancelar essa escolha. Acontece que muitas vezes nós nos afastamos por causa das circunstâncias, fraquejamos em algumas situações, pecamos em outras situações, isso sim nos afasta. Mas Deus, ele não cancela a escolha que ele fez a teu respeito. O plano que ele tem a teu respeito continua intacto. Volta para o caminho, volta para o plano e vamos viver o que Deus tem para nós. A rejeição dos homens não cancela a escolha de Deus. Ele não apenas nos encontra, ele nos adota, nos restaura, nos chama pelo nome e nos posiciona em sua família. Davi pede direção. Nós estamos falando, lembrando do Salmo 27, tá, gente? Davi então pede direção a Deus. Ele não quer apenas ser livrado dos inimigos. Ele quer sabedoria para andar no caminho certo. Ele sabe que o problema não está apenas fora, mas também dentro. Ele precisa de clareza. Então ele diz: ensina-me o teu caminho. Quem conhece o caminho certo se torna inatingível. A integridade é o escudo dos que trilham veredas planas. Mesmo cercado por testemunhas falsas, por homens que respiram crueldade, Davi crê. Ele crê que verá a bondade do Senhor ainda nesta vida. Não no além, não na eternidade, mas aqui, agora, na terra dos viventes. Ele não amaldiçoa o presente, ele ativa promessas com fé. A esperança dele é tangível, prática e visível. Que coisa importante de nós levarmos em consideração nos dias que nós vivemos. Porque eu vejo muita gente falando assim, não temos como ter expectativas agora, porque as coisas vão ficar de mal a pior, é o fim dos tempos, tudo vai piorar, tudo vai... Gente, imagine a situação de Davi, o que ele vivia com as guerras batendo ali na porta dele, toda a situação de dificuldade daquela época, daquela cultura. Davi, ele cria que veria a bondade do Senhor ainda nesta vida. E ele viu a bondade do Senhor, ele viu a proteção, o cuidado do Senhor, independente de todas as falhas, de todos os erros, Deus se manteve com ele, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. Então, não é na eternidade, não é na vida futura, depois que eu for para a glória, é agora, gente. É nesse momento, é a bondade do Senhor se manifestando na terra dos viventes. O Davi, em momento algum, ele amaldiçoava o seu presente, ele ativava as promessas com a fé. Quando nós falamos aquilo que nós cremos, que a palavra, que a promessa diz a nosso respeito, nós estamos ativando no mundo espiritual essa palavra. Nós estamos ativando como acionando um botão e dizendo, a partir de agora, isso começa a existir na minha vida. E você fala, e você profetiza, e você diz com fé. E assim começa a se concretizar, você começará a ver. Diferente de quem murmura, diferente de quem reclama, diferente de quem dia após dia está ali repetindo. Ai, minha vida não presta, porque não tem nada, meu salário não rende, isso e aquilo, e é só palavra ruim, é só palavra negativa. Nós temos um compromisso de nesses 40 dias, minha gente, não falar palavras negativas. Nós estamos falando palavras de respostas e estamos falando promessas, falando, verbalizando, profetizando as promessas. Essa live vai ficar salva, tá? A gente tá fora do horário de hoje. As pessoas estão acostumadas sempre às 22 horas. Tô um pouquinho mais cedo hoje, mas vai ficar salva no feed. E vocês que estão assistindo tanto ao vivo quanto no feed, coloca nos comentários
Depois vocês podem lá no feed voltar para assistir desde o começo e colocar nos comentários o nome da tua cidade, porque nós estamos orando pelas cidades, orando pelo país, orando pela tua família. Talvez você quer colocar lá o nome da tua família, né? Representando a todos, tá? E é importante a gente colocar diante de Deus mesmo, sempre falando sobre as promessas. Não é para dizer assim, aqui na minha cidade é uma desgraça, aqui na minha cidade esse governo aqui não presta. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre profetizar, falar a promessa. Deus, que haja paz na minha cidade, que haja prosperidade na minha cidade. Vocês vão falar coisas poderosas e positivas, abençoando a tua casa. Deus, a minha casa é uma bênção, a minha família é uma fortaleza. Deus, que esse lugar seja um lugar de proteção, seja um lugar de crescimento, seja um lugar de elevação de nível, que eu possa treinar os meus filhos, que eu possa treinar os meus netos, que eu possa ser bênção na minha igreja. A minha igreja é uma bênção. Senhor, abre os olhos da nossa liderança para que eles vejam o caminho, para que eles consigam acessar lugares com sabedoria. É sobre isso que nós estamos falando, tá? Não é para espraguejar, não é para falar mal, porque para acusar, para falar mal, já tem quem faça esse serviço. E você não pode ser sócio lá do capiroto, que é quem faz esse serviço de acusar, de dizer, fazer você ver que não tá bom, que não tá legal, que tá ruim, que isso, que aquilo, que vai desistir, que vai parar. Isso aí já tem quem faça. Não é o teu lugar fazer isso, tá? Vamos voltar aqui para nós concluir a nossa leitura. Ele não amaldiçoava o presente. Ele ativa promessas com fé. A esperança dele é tangível, prática e visível. E então ele ministra primeiro a si mesmo, depois a nós. Espera pelo Senhor. Isso é mais do que paciência. Não é aquela espera relacionada à paciência de ficar parado esperando. É alinhamento com o tempo do céu. É maturidade espiritual. É saber que a resposta certa no tempo errado se torna uma maldição. Esperar não é passividade, é posicionamento, é estratégia, é confiança em ação. Não é estagnação, não é paralisado, é em ação. É você trabalhando, é você fazendo, é você cuidando em fé, em ação, em espera por aquilo que vai acontecer. Essa expectativa pela manifestação de Deus, para a manifestação do milagre, é que é fundamental nessa espera que Davi fala. Davi fala como quem já viu, ele fala como quem já venceu, ele se fortaleceu esperando. Ele criou um futuro com as suas palavras. Ele não permitiu que as circunstâncias roubassem a sua coragem. Ele sabia o que Deus prometeu. Ele sabia que o que Deus prometeu, ele cumprirá. Nós vamos agora, então, no entendimento dessa palavra sobre Salmo 27, sobre o que é esperar, sobre a fé de que nós veremos nos nossos dias, na terra dos viventes, o milagre acontecer, a bênção acontecer, nós experimentaremos o melhor de Deus nessa terra. Nós vamos orar e profetizar. A nossa oração é sempre assim, eu faço uma declaração e você repete, é a nossa declaração profética sobre a nossa casa, a nossa vida, o nosso país, sobre tudo. Você vai lembrando e vai falando e vai declarando. E depois a gente faz uma oração final aqui e eu passo para vocês a atividade para esse dia, para quem quiser fazer, obviamente, ao final. Vamos profetizar? Diga assim: eu declaro em nome de Jesus que este é o meu tempo de restauração e avanço.
Diga: eu declaro em nome de Jesus que este é o meu tempo de restauração e avanço. As palavras que saem da minha boca estão moldando um novo futuro. Diga, repita isso: as palavras que saem da minha boca estão moldando um novo futuro. O desânimo está sendo desfeito, a apatia está sendo rompida e a minha alma está sendo alinhada com o ritmo do céu. Repita isso: o desânimo está sendo desfeito, a apatia está sendo rompida e a minha alma está sendo alinhada ao ritmo, à frequência do céu. Diga: eu sou cheio de coragem. Diga: eu não me escondo, eu me levanto. Diga: eu sou cheio de coragem, eu não me escondo, eu me levanto, eu não recuo, eu avanço. Diga isso: eu não recuo, eu avanço, eu espero com armas nas mãos e louvor nos lábios, como disse Davi. Há um romper vindo em minha direção. Diga isso: eu espero, mas espero com as armas da palavra nas mãos, os lábios cheios de louvor. Há um romper vindo em minha direção. Eu verei a glória do Senhor invadir a minha casa, os meus dias, os meus projetos, o meu coração. Esta é a minha estação de confiança radical. Diga isso: essa é a minha estação de confiança radical. É quando ninguém está conseguindo crer. É nesse dia que eu vou crer. É quando numa circunstância parecida eu não consegui crer, pois dessa vez eu vou crer. O meu coração está sobre a palavra, a minha vida está sobre a promessa e a minha boca fala as promessas do Senhor. O meu coração crê e se alimenta dessa expectativa de ver as coisas de Deus acontecendo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento, né, onde compartilhamos da tua palavra, aonde somos cheios da direção do Senhor para as nossas vidas, porque a tua palavra ela nos conduz, a tua palavra ela nos pega pela mão e nos conduz para o nosso caminho de vitória. Talvez alguns de nós, Senhor, estejam distantes do local de oração, do local de espera, do local de caminhada, de avanço, do próprio caminho, mas nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas voltem para o caminho, que essas pessoas voltem para o seu lugar de ação, de espera, de confiança, de expectativa naquilo que Deus vai fazer sobre as suas vidas, sobre a sua família, sobre a sua casa. Assim nós oramos em nome de Jesus, pedindo por todas as cidades aqui representadas, por cada uma dessas pessoas, pedindo, Senhor, pela nossa nação, para que o teu poder se manifeste, que venha o teu reino a nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. E você aí do outro lado, diga amém. Amém. Chegamos ao final da nossa live e vamos agora só para a prática do dia. Hoje, qual vai ser a prática? Escreva uma oração de guerra, de combate. Com o que você precisa guerrear nesse dia aí? O que está precisando avançar e lutar e encarar? Não dá para fugir, né? Escreva uma oração de guerra. Não peça apenas, mas proclame e declare promessas. Veja, proclame, não é para você ficar pedindo ao meu pai, por favor. Não, é proclamar, é declarar. Como filha desse rei, você vai proclamar. Eu declaro que assim será. Eu proclamo que assim será. E você vai falar a respeito dos seus negócios, da sua família, talvez da sua vida financeira, talvez sobre um posicionamento de realinhamento para o nosso país, como muitas de nós estamos orando também. Vocês vão colocar isso tudo diante de Deus. Enfrente os seus medos com as verdades da palavra. Qual é que é teu medo? Ai, pastora, ai, meu Deus, eu tenho medo disso, daquilo. Tu vai dizer a palavra para combater esse medo. Eu tenho medo de ficar doente.
Diga, em Cristo meu corpo é sarado. Na cruz do Calvário o Senhor levou todas as minhas enfermidades, entendeu? Você vai combater. O que é o medo? Você vai combater com uma palavra, tá? Ai, meu Deus, eu não sei que palavra. Vai pesquisar, pega a tua Bíblia, abre a Bíblia, ora a respeito, pede para Deus e me dá uma palavra para eu orar contra esse medo, tá? Porque é lá na Bíblia Sagrada, gente. Não adianta ficar inventando essa coisa. Ai, vou assistir um vídeo, vou assistir não sei o que. Palavra, Bíblia Sagrada. O que combate o inimigo é a verdade. O que combate a mentira é a verdade. Então, o medo nada mais é do que uma mentira querendo achar um espaço na tua vida. Você vai combater com a verdade. Para o que estão chegando agora, hoje a live foi um pouquinho mais cedo, mas eu vou deixar salva para vocês assistirem depois. Então, você vai escrever uma oração de guerra, não apenas pedindo, mas proclamando e declarando promessas. Enfrente os seus medos com as verdades da palavra. Releia o Salmo 27, que foi o que a gente leu hoje, tá? 3 vezes em voz alta você vai fazer essa oração, para você memorizar mesmo. Ah, isso não é ficar repetindo, né? Vãs repetições. Não, minha criança, minha amiga, meu amigo. Isso aí é para te frisar no teu coração, sabe? Como foi feito, gravou nas tábuas do nosso coração. Você vai gravar na sua memória toda vez que o inimigo vier falar alguma coisa, ou que alguém, né, os secretários do Satanás por aí, vierem falar alguma coisa, você vai na hora lembrar da palavra que Deus te deu, do salmo que Deus te deu. Vai no carro pro trabalho, vai orando esse salmo, bota lá no aplicativo lá, meu Deus, ó, Spotify, ou bota lá no YouTube, Salmo 27, você vai ficar ouvindo e orando, vai falando o teu nome ali no meio e vai dizendo, Senhor, é pra minha vida, é para o nome da minha empresa, é pro meu país, você vai fazer isso na ida e na vinda, bota no fonezinho de ouvido se tu vai no ônibus e vai fazendo isso, tá? Salmo 27, ouça em voz alta, releia o Salmo 27 3 vezes em voz alta, como quem está profetizando para a sua alma. Você está falando para você mesmo. E antes de dormir, diga para si mesmo com fé: espere no Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o seu coração, você verá o céu se mover. Entendeu como é que tu vai dizer para ti mesmo? Espera no Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o seu coração, porque você verá o céu se mover. Diga: eu verei o céu se mover, eu verei as bênçãos de Deus no meu caminho, na minha vida, tá bom? Gente, que Deus abençoe, fiquem com Deus, aproveite o finalzinho de noite para quem está assistindo ao vivo, né? Mas para quem está assistindo em outro horário, que Deus também te alcance, te abençoe, encha o teu coração com a palavra, feche a porta para esse medo, feche a porta para as más notícias, feche a porta para pessoas que só vêm maldizer, que só vêm falar mal, que só vêm murmurar, que só vêm espraguejar e que trazem aquela sensação de peso, sabe? Fecha a porta, acha outra coisa para fazer, sabe? Sai fora e não fica ouvindo essas coisas. Ouça a palavra. Bota a Bíblia lá para te ouvir e vai ouvindo e vai repetindo e vai colocando isso para dentro do teu coração, mais do que qualquer outra coisa. Se tu fica 1 hora aí rodando videozinho no Instagram, tu é capaz de ficar 1 hora ouvindo a Bíblia, né, crente? Se tu fica aí 1 hora, às vezes, assistindo um filme, tu é capaz de assistir um vídeo ali falando um salmo, ou pegar a tua Bíblia Sagrada e tu mesmo lê com teus olhinhos, né? Lê, porque aí você vê, né? Memoriza fotograficamente aquilo que tu tá lendo e também fala, verbaliza e tu ouve aquilo que tu tá lendo. Então, todos os teus sentidos, né? Ou boa parte deles estão envolvidos na tua leitura e isso é muito, muito bom, tá? Nós vamos estar orando por vocês, orando pela nossa nação. São 40 dias de oração. Vem participar com a gente desses 40 dias. Talvez tu nunca fez isso antes na tua vida. Uma campanha de oração, assim, todos os dias eu tô junto. Quando não é às 22 horas, vai lá no perfil, porque vai ter o teu tempo de oração, salva lá. Quem não fez a oração,
A de ontem ficou salva, tá? Aliás, fiquei bem bonito no vídeo de ontem. Eu acho que eu tenho que investir mais numa maquiagenzinha e tal, né? Eu tava olhando os anteriores ali. Gente, ó, um beijo no coração, amo vocês, que Deus abençoe, ó, fiquem firmes na palavra e em Deus. Não olhe para as circunstâncias.